nessa feira, ela tem uma relação muito grande aí com essas relações entre São Paulo, Rio de Janeiro, a questão de modernismo no Rio de Janeiro, como é que isso adentra, né, no sistema do Rio, e de disputas, né, de diversas naturezas que vão acontecer aí nessa entrada do Rio de Janeiro nessa questão modernista. Então, como as apresentações foram todas, né, sobre aspectos do contexto carioca na década de 20, na verdade, início, né, início do século 20 até aí os anos 30, eu acho que ajuda um pouco o que eu vou trazer para vocês aqui enquanto pesquisa, né? E outra coisa que eu gostei bastante foi que vocês falaram muito de fontes, né? E eu gostei muito porque esse trabalho que eu fiz, ele é um resultado desse caminho de fontes, né? Como você manuseia uma fonte, como é que ela te leva para um lado, que caminhos que você consegue traçar a partir do momento que você encontra determinados documentos. Eu vou pedir para vocês passarem para o segundo slide. Então, eu acho que a minha apresentação está muito relacionada, né, com o que foi apresentado pelos colegas, porque eu cheguei nesse assunto por 3 fontes também, né, e não era um assunto que eu estava trabalhando naquele momento. Quando eu comecei a trabalhar sobre essas 2 exposições que acontecem em Nova York e a feira, eu estava, na verdade, fazendo uma pesquisa sobre a Tarsila do Amaral, né? Eu já tinha feito, um pouquinho antes, um artigo sobre uma exposição de arte brasileira nos Estados Unidos. De novo, eu cheguei nessa exposição por conta de percorrer acervo, percorrer documento, né? E no catálogo da Tarsila, por exemplo, tinha uma informação de que uma das obras que eu estava pesquisando tinha participado dessa exposição nos Estados Unidos, a Exposição de Arte Latino-Americana, em 1939, né? E aí, como eu trabalho com modernismo há bastante tempo também, eu sempre li, né, e estudei esse artigo do Mário de Andrade sobre a família artística paulista, que é um grupo de São Paulo. No artigo de Mário de Andrade, ele também fala sobre uma exposição de arte latino-americana nos Estados Unidos. Então, eram 2 fontes falando dessa exposição de arte latino-americana nos Estados Unidos, mas esse primeiro artigo que eu já tinha feito sobre uma exposição de arte brasileira, especificamente, nos Estados Unidos. Então, são 3 fontes que acabaram me levando para esse assunto da Feira Mundial de Nova York. Pode passar, por favor? Quando eu vi a informação no catálogo da Tarsila do Amaral e a informação do texto do Mário de Andrade, né, da família artística paulista, os 2 falavam de uma exposição de arte latino-americana em Nova York, em 1939, e uma segunda edição dessa exposição em 1940. Então, como eu estava pesquisando a Tarsila, a primeira coisa que eu fiz foi verificar, né? Eu estava verificando os dados sobre a Tarsila e sobre a presença da obra dela ou não nessa exposição. Então, eu manuseei primeiro o primeiro catálogo de 1939 e percebi que, na verdade, essa obra da Tarsila nem tinha feito parte, de fato, da exposição. Então, eu resolvi uma parte do meu problema ali, segui em frente com a questão da Tarsila, mas eu fiquei com esses 2 catálogos na mão, que têm informações interessantíssimas, assim, para a gente pensar esse contexto justamente dos anos 30 e 40 da arte brasileira. Pode passar o slide. Bom, aí a parte inicial do primeiro catálogo de 1939, né, dessa exposição de arte latino-americana nos Estados Unidos. Ali é o texto, né, introdutório da parte brasileira nessa exposição, e na sequência o catálogo traz toda a listagem dos artistas que participaram, inclusive com a listagem das obras, né?
E aí eu percebi que a Tarsila não tinha participado e segui em frente, mas alguns dados, né, sobre esses catálogos me chamaram a atenção. Então, assim que eu consegui concluir o trabalho sobre a Tarsila, eu voltei nesses catálogos, porque são fontes, né, estão trazendo informações, então achei que seria interessante aprofundar um pouquinho nessa fonte. E aí, observando esses dois catálogos, eu percebi que essas duas exposições, de 1939 e 1940, elas eram exposições de arte latino-americana, mas elas foram organizadas dentro do contexto dessa Feira Mundial de Nova York. Pode passar o slide? A Feira Mundial de Nova York, ela já é um assunto debatido e pesquisado na nossa história da arte, principalmente na parte de história da arquitetura, por conta do pavilhão que foi construído pelo Brasil para participar dessa Feira Mundial de Nova York. Então tem um artigo muito bom, que é do Carlos Eduardo Comas, e ali ele realmente detalha todos os trâmites de construção desse pavilhão, todo o projeto que foi organizado pelo Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, né, dá todos os detalhes. Então, é um artigo muito completo, e não é o único, né, existem outras pesquisas que se dedicaram a essa Feira Mundial de Nova York. Então, eles me serviram muito como fontes secundárias para resolver o meu problema em si, que eram essas duas exposições de arte latino-americana. Porque, apesar dessa Feira Mundial de Nova York ser bastante comentada e ser pesquisada e ter uma série de publicações sobre ela, essas duas exposições paralelas não, apesar de elas terem sido organizadas aí dentro do próprio âmbito dessa Feira de Nova York. Pode passar para o próximo slide? Bom, essa feira, então, vou só sintetizar um pouquinho, se vocês quiserem mais informações, esse artigo que eu indiquei, ele está muito bom sobre isso, né? É uma feira organizada pelo governo americano, a gente está num momento, num contexto mundial aí, muito específico, né? Uma guerra que está para começar, a Segunda Guerra Mundial, a gente tem todo um contexto da Alemanha nazista, né? E a gente tem também aqui na América os Estados Unidos aí num esforço muito grande de sair de uma crise, né, que tinha sido a crise de 29, com todos os projetos do presidente Franklin Roosevelt com o New Deal, e na sequência um projeto também de expansão americana nas Américas, que era o projeto da política da boa vizinhança, desde 33. Então, essa feira, ela meio que congregava todas essas intenções e projetos do governo americano de expansão, de poder político, né? Uma feira grande, uma feira montada meio que no próprio modelo das feiras mundiais que já aconteciam, né, na Europa. Então, uma feira da qual participaram 60 nações, um estímulo, então, à economia por conta, né, da crise gerada mundialmente desde 29, e fazia parte também do momento dessa exposição, esse discurso pan-americanista, né? E o Brasil vai entrar, então, nessa feira com um convite, né, para apresentar ali nesse pavilhão brasileiro tudo que fosse da nossa produção industrial, cultural, agrícola, artística, né, tudo que fazia parte da produção brasileira, que mostrasse mais ou menos em que etapa nós estávamos de desenvolvimento, né, faria então parte dessa feira. Pode passar o slide? Então, aqui um aspecto do pavilhão, né? Então, o projeto desse pavilhão começa justamente com Niemeyer e Lúcio Costa. Eles participaram de um concurso, um ficou em primeiro, o outro em segundo, mas aí eles se juntam, né, para a construção desse pavilhão. E como a gente vê, esse pavilhão está todo seguindo aí as perspectivas dos projetos
de arquitetura moderna que vão ganhar cada vez mais espaço, né, na arquitetura brasileira aí nos finalzinho dos anos 30 e anos 40. A gente sabe que é o momento, por exemplo, da construção do Ministério de Educação e Saúde do Rio de Janeiro, também com o projeto desses arquitetos modernos, né, e aí a gente já entra também, pode passar para a próxima, que eu acho que são todas fotos. A gente entra também com a participação dos próprios artistas, né, nesses projetos de arquitetura moderna, trazendo pinturas, murais, painéis, né, que vão participar da decoração de interior desses edifícios. Então, a gente sabe que já havia uma relação com o Portinari nesse sentido, para a realização dos painéis, né, para o MES. E o Portinari, ele vai ser também o artista convidado para fazer os painéis que vão constar nesse pavilhão brasileiro da Feira de Nova York. Então, esse pavilhão brasileiro, com Portinari, com Lúcio Costa, com o Niemeyer, ele é um projeto moderno, ele é um pavilhão moderno, ele está sendo todo pensado e realizado por artistas vinculados de alguma forma com a questão do modernismo no Brasil, né? Pode passar, que eu acho que deve ter mais imagens no interior desse pavilhão, só para a gente ter uma ideia. Pode passar. Então, a gente vê o interior, por exemplo, lembra bastante aí diversos edifícios de arquitetura moderna que a gente tem no país, em São Paulo, Rio de Janeiro. Eles estão levando esse projeto, que era novo, né, para expor o Brasil e Nova York nessa grande feira mundial. Aí eu trago só um trechinho, né, que é do próprio Comas, do Carlos Eduardo Comas, em que ele explica mais ou menos como foi a organização desse pavilhão. Incluía galerias de exposição, auditório, bar, restaurante com pista de dança, palco para música ao vivo, café, né, enfim, locais de convivência, né? E a ideia era que o Brasil mostrasse nessa feira toda a sua capacidade exportadora, todas as suas riquezas. E o pavilhão, o interior dele, pode passar, que eu acho que a próxima ajuda a gente a ver isso. Ele é todo organizado em vários setores para mostrar toda essa produção brasileira, né? Aqui no Brasil, quem ficou encarregado pela organização do Brasil na feira foi um comissário-geral, Armando Vidal, né? E o Armando Vidal estava em contato sempre com esses modernistas para a realização desse pavilhão. Pode passar? Bom, aí um aspecto do hall, né, do salão de honra desse pavilhão, onde estavam justamente esses painéis encomendados para Portinari, né? Esses 3 painéis meio que mostram o trabalho de Portinari do momento. O Portinari estava bastante preocupado com essas cenas do cotidiano brasileiro, né, em trazer para a obra essas figuras, né, do cotidiano brasileiro, e algo que ele já estava fazendo, né, no Rio de Janeiro, para o MES, e ele traz aí, então, esses aspectos com um ponto de vista estético bastante modernista também. Tá? Pode passar para a próxima. Aqui, meio que para a gente ver como é que ele estava engajado, né, nesse projeto modernista, com o cotidiano brasileiro, com figuras típicas também, né, do país. Pode passar para a próxima. E aí já um aspecto dessas obras individualizadas. Então, Noite de São João, são festas brasileiras, né? Cena gaúcha, meio que parecido com os projetos mesmo que ele estava fazendo para o Ministério de Educação e Saúde, né? Naquele caso, ele estava trabalhando com os ciclos econômicos do Brasil, né? E aqui ele traz outros aspectos, então, desse cotidiano no Brasil. Bom,
Essa participação, pode passar para as próximas, a gente teve também a participação de escultores, também envolvidos com o projeto de construção do Ministério de Educação e Saúde, né? Esse pavilhão, com essa cara moderna e a presença desses artistas modernos também no interior do pavilhão, via sobretudo Portinari, foi bastante elogiado pela crítica norte-americana. Esses painéis foram muito bem recebidos, né? Toda a construção do pavilhão também muito bem recebida. O Mário de Andrade, que eu citei no início, naquele texto da família artística paulista, ele vai falar muito mal dessa exposição de 39, mas ele vai elogiar bastante a presença do Portinari justamente nesse salão de honra da feira, né? Vai elogiar bastante o sentimento nacional que o Portinari está expondo, mas ele vai criticar muito agudamente a exposição paralela que foi realizada num outro museu, né, não nesse pavilhão da feira. A exposição acontece num museu que se chama Riverside. O Mário de Andrade, ele vai falar pouco sobre essa exposição, mas o que ele vai falar vai ser muito ruim. Vai elogiar o Portinari e vai condenar bastante a exposição. E aí, por conta disso, né, por conta do Mário ter falado tão mal dessa exposição de arte latino-americana, a participação brasileira, né, nessa exposição de arte latino-americana, por conta dessa exposição ser tão pouco falada, tão pouco comentada, e por conta também de existirem dois catálogos, né, um de 39 e um de 1940, que mostram uma diferença muito grande de composição de mostras entre um ano e outro, eu fiquei interessada em entender um pouco mais o que aconteceu na organização dessa exposição, né, para ela ter essa recepção tão negativa, porque a gente tem, ao mesmo tempo, uma feira, um pavilhão muito bem recebido, muito bem comentado na crítica, expondo ali nossos expoentes da questão modernista, né, no Brasil, e a gente tem uma exposição paralela que foi muito mal falada, né? O Mário de Andrade, por exemplo, no texto dele, ele vai falar o seguinte, para vocês terem uma noção, né, do que o Mário fala sobre essa exposição. Ele diz o seguinte, numa referência, isso sobre a mostra paralela, né, numa referência no New York Herald, em que depois de salientar a vitalidade e o valor das pinturas do México, Peru e Chile, o crítico de arte norte-americano faz o seguinte comentário: faz violento contraste com toda esta arte cheia de vigor, a pintura especialmente convencional dos artistas brasileiros. Semelhante contraste as deve, está claro, não os artistas brasileiros, mas a atitude dos que oficialmente se incumbiram de fazer essa escolha. Em outras palavras, quando está em jogo uma orientação verdadeiramente democrática, a expressão arte oficial perde o seu sentido mortífero. Então, o crítico está dizendo que esse contraste que existe entre o que foi apresentado no pavilhão da feira, que é moderno, né, modernista, e o que foi apresentado nessa exposição de 39, que a crítica norte-americana não considera moderna, é um resultado dos trâmites de organização dessa exposição, né? E aí, isso fez com que eu fosse procurar mais documentação sobre justamente os trâmites de organização dessas duas exposições. O que aconteceu nessa organização da exposição de 1939, né? E o que foi que aconteceu na organização da exposição de 1940, que deveria ser só uma continuidade, para que a gente tivesse esse embate, né, entre essas duas mostras. Pode passar o slide? Pode passar? Pode passar?
Bom, a gente sabe que nesse período, né, de 39 e 40, agora eu volto às duas exposições, que é o meu interesse, né, nessa feira. 39 e 40, a gente está sobre o governo Vargas, e a gente sabe muito bem que o governo Vargas tem esse ideário modernista, digamos, esse ideário progressista, né? Então seria muito interessante para um governo que tem um ideário modernista e progressista expor nos Estados Unidos aquilo que tivesse, de fato, uma cara moderna, tá? Para a organização da exposição de 1939, que ficou sobre a responsabilidade do Armando Vidal, justamente, ele manda um ofício, né, para o Brasil. Ele já estava nos Estados Unidos, ele manda um ofício para o Brasil para que algumas figuras ligadas a instituições de artes do Rio de Janeiro ficassem incumbidas, então, de recolher essas obras e disponibilizar essas obras para a feira, né? O Armando Vidal, então, ele manda uma carta, né, para os governadores dos estados, naquela época chamada de interventores, e ele vai falar o seguinte nessa carta, né, é o convite para a organização dessa mostra de 1939. É um trechinho longo, mas é um trechinho que eu acho importante, porque mostra um pouco desse trâmite de organização, né, que tem um resultado de mostra que não vai ser bem-vindo pelo lado modernista brasileiro, de forma geral, né? Então, o Armando Vidal ele vai falar o seguinte na circular que ele envia em 38, então um pouquinho antes, né, da mostra ser inaugurada. Ela foi feita muito em cima da hora e ela foi feita um pouco às pressas, né? Ele diz o seguinte: na qualidade de comissário-geral do Brasil na Feira Mundial de Nova York, em 39, fui incumbido de organizar também a representação brasileira na Exposição Pan-Americana de Artes e Ofícios, a inaugurar-se naquela cidade a 31 de março próximo. Nesse sentido, organizei uma comissão composta do diretor da Escola Nacional de Belas Artes, o diretor do Museu Nacional de Belas Artes e presidentes de várias sociedades de belas artes, as quais me pedem solicitar de Vossa Excelência divulgar no Diário Oficial, né, o seguinte comunicado aos interessados. Ficou resolvido convidar todos os artistas brasileiros para enviarem um trabalho de pintura, escultura ou gravura, gravura de todos os gêneros, em metais e pedras preciosas. Os trabalhos deverão ser enviados ao Museu Nacional de Belas Artes, cita Avenida Rio Branco, né, e dá o endereço, até a data de 16 de janeiro de 1939, o mais tardar. Haverá uma seleção dos trabalhos por um júri que será composto por 12 artistas brasileiros no Rio de Janeiro, e mais o diretor do Museu Nacional de Belas Artes, presidente da Associação dos Artistas Brasileiros, presidente da Sociedade Brasileira de Belas Artes e diretor do Instituto de Artes do Distrito Federal. Para a escolha dos 12 artistas que farão parte do júri, cada expositor enviará uma lista contendo 12 nomes de artistas residentes no Rio, pintores, escultores e gravadores. Contados votos, os 12 artistas que recebem maior número serão considerados eleitos. Fica entendido que o governo tomará seu cargo em todas as despesas decorrentes de seguros e fretes e de volta, comprometendo-se a entregar os trabalhos, né? Então, essa carta enviada pelo organizador da feira, que ficou também responsável pela organização dessa primeira mostra de 39, mostra que o prazo para envio dessas obras, desses trabalhos, era muito curto, né? O prazo para envio era final de 38, início de 39, ou seja, muito em cima da hora.
E aí ele fala também nesse comunicado qual foi, né, a equipe escolhida como comissão organizadora desses trabalhos no Brasil, tá? E aí eu volto ao texto do Mário de Andrade, porque o Mário fala, no trechinho que ele fala sobre essa questão da feira, no artigo sobre a família paulista, ele fala que ele se negou a participar dessa comissão, e ele estava convidado a fazer parte dessa comissão porque ele estava ligado à Universidade do Distrito Federal à época, né? Ele estava no Rio de Janeiro, trabalhando no Rio de Janeiro, professor, né, de História da Arte na Universidade do Distrito Federal e era também diretor, né, do Instituto de Artes. Ele se nega a participar porque todos os outros membros, então, dessa comissão seriam formados por figuras importantes ali desse sistema das artes do Rio de Janeiro. E aí a gente vê um pouco desse embate, debate, acho que não só com relação ao que acontece em São Paulo, mas ao que está acontecendo também no Rio de Janeiro, nesse sentido de entrada de questão moderna, discussão sobre as questões modernas, né? E o Mário não quer participar das disputas que ele acha que vão ocorrer por conta da organização dessa mostra, feita um pouco às pressas. O resultado, acho que você pode passar. Bom, o resultado dessa organização às pressas da mostra de 1939 é que fizeram, né, parte dessa exposição apenas artistas do Rio de Janeiro ou vinculados de alguma forma ao Rio de Janeiro e vinculados de alguma forma também à Escola Nacional de Belas Artes, todas essas instituições que eu listei para vocês por conta dessa carta do comissário-geral, né? Então, a gente está vendo aqui artistas, na verdade, um número muito grande de artistas, cerca de 39 artistas, 39, 40 artistas foram selecionados para essa mostra de 1939, né? Alguns com expondo mais de uma obra, né, claro, e desse grande grupo aí de 39, 40 artistas, a gente tem desde artistas já mais de uma geração anterior, né, como a própria Georgina de Albuquerque, o Hélio Selinger, que a gente falou dele aqui já nesse evento de hoje, dentre outros, mas a gente tinha também nomes novos ali desse contexto do Rio de Janeiro, como o Malagoli, dentre outros, Pansetti, né, vão fazer parte também dessa mostra de 39. Bom, a recepção dessa mostra, ela foi muito negativa nos jornais americanos, né? Não só nesse jornal que o Mário de Andrade recuperou para o artigo dele, mas também pela voz de um americanista que estava, nesse período, com intensa relação com esses modernistas no Brasil, né? A crítica que ele publica, né, que esse americanista vai publicar em dois dos principais periódicos do período que discutiam a questão americana, né, dois periódicos especializados em questão latino-americana, na verdade, que é o Robert Smith. Ele vai comentar a feira, ele vai comentar o pavilhão brasileiro na feira, ele vai falar muito bem do Portinari, né, dos painéis, expostos no Salão da Boa Vizinhança, vai elogiar bastante o Portinari presente ali na própria feira, no próprio pavilhão, mas ele vai falar muito negativamente dessa mostra paralela de 39. E o Robert Smith era um nome muito importante, né, para a discussão de recepção de arte brasileira nos Estados Unidos. Então, essa recepção negativa que ele faz, a meu ver, né, até onde eu consegui estudar aqui essa questão, vai fazer com que
configuração da mostra de 1940 seja completamente alterada, né? Então, o Robert Smith, ele vai falar o seguinte sobre a exposição paralela lá no Riverside. Na exposição de arte latino-americana, que ocorre no Museu Riverside, que foi organizada sob os auspícios do secretário da Agricultura americano, o Brasil está representado por cerca de 35 telas que foram submetidas pelos ilustres membros da Associação Brasileira de Belas Artes do Rio de Janeiro, homens e mulheres cujo trabalho reflete uma visão mais conservadora do que aquela dos pintores modernos de São Paulo e Pernambuco. Os artistas da mostra se vinculam à tradição do início do século XX, baseada no impressionismo e refletindo influências parisienses de uma variedade de fontes nas paisagens, retratos, naturezas mortas e cenas de gênero. Apesar do tema dessas pinturas ser amplamente brasileiro, tão forte é a qualidade internacional do seu estilo, né? Que ele está falando da questão da estética dessas pinturas especificamente, a qualidade internacional do seu estilo que dificulta distinguir um determinado trabalho de um resultado similar do Chile, Argentina e Uruguai, né? Em contraponto, né, apesar de ter feito essa avaliação da mostra e dos artistas na mostra, ele vai elogiar o Portinari e ele vai comparar o Portinari com o Diego Rivera, né? Vai falar que o Portinari está expondo nos Estados Unidos as pessoas simples do país, né? Com uma estética moderna, com uma pintura moderna, e ele vai traçar, então, esse sucesso do Portinari nesse contexto da Feira de Nova York. Bom, e aí o que acontece, né? A feira era para acontecer em 39, o comissário que cuidava da feira nos Estados Unidos, né, esse secretário da Agricultura, eles decidem prorrogar essa feira vai continuar acontecendo em 1940. Pode passar a imagem aqui. Aí um outro exemplo, essas duas imagens, essas 4 imagens, na verdade, são as que estão publicadas nesse catálogo, então, da Exposição de Arte Latino-Americana de 39. Bem difícil encontrar informações adicionais sobre as obras que participaram dessa mostra de 39, porque elas estão todas listadas no catálogo, mas elas estão, como o catálogo foi todo organizado pela equipe norte-americana, então as obras estão todas com títulos em inglês, por exemplo, que nem sempre facilita muito na identificação, porque nem sempre o artista dá o mesmo título em português, né, daquele que foi adotado para o catálogo. Então, tem uma certa dificuldade de identificar outras obras, né, que fizeram parte dessa exposição. Pode passar? Mas eu encontrei, né, também tem pouquíssima informação sobre essa exposição de 39 nas nossas fontes, né, que é a discussão do dia. Então, eu achei aqui no Brasil um único documento com imagens sobre essa mostra, e depois de ter percorrido vários jornais também, eu achei só uma ou outra notícia falando dessa mostra de arte brasileira dentro da exposição de arte latino-americana nos Estados Unidos. Então, a revista Cruzeiro é uma das que trouxe informação, né? E um ou outro jornal que fez uma nota muito pequena, muito sucinta da abertura da exposição, mas sem dar qualquer informação adicional. Aqui a gente pode ter uma ideia de quais obras, né, fizeram parte, então, dessa mostra, além do que está listado ali no catálogo, né? Então, a gente consegue ter uma ideia de que obras são, dá para traçar alguns paralelos aí entre essas duas imagens da revista Cruzeiro e o catálogo. Então, não é muito fácil de identificar. Eu parei nessa parte, né? Essa pesquisa está nessa parte de identificação dessas obras. Pode passar? Uma das que eu consegui identificar por conta, né,
dessas fotografias da revista Cruzeiro é justamente esse êxodo dos escravos do Cigô. Então, tem uma dificuldade muito grande de identificação dos artistas e das obras dessa mostra, porque não tem muita informação, faltam fontes. E o mais interessante é que o Armando Vidal, que foi, né, o comissário responsável pela organização da feira e das 12 exposições, ele publicou dois relatórios muito completos sobre a participação do Brasil nessa feira. O relatório de 1939, por exemplo, ele traz todas as informações de tudo que foi exposto dessa produção brasileira na feira, né, no pavilhão da feira. Houve, né, também a publicação de um álbum do pavilhão da feira, a gente tem algumas imagens ali, né, mas ele não dá muitos detalhes da organização da mostra de 1939. No segundo relatório, que é o relatório de 1940, lá sim, ele traz muita informação sobre a organização da mostra de 1940, tá? Mas o que acontece é que, se essa exposição de 1939 teve a participação de um grande número de artistas, então vinculados ao Rio de Janeiro, né, por essa comissão responsável do Rio de Janeiro, a de 1940, pode passar? A de 1940, ela foi completamente alterada. Eu cheguei a ver e consegui achar, né, nos arquivos americanos e brasileiros algumas cartas trocadas entre esse comissário norte-americano e o nosso comissário brasileiro, e havia sim a possibilidade, né, nessas cartas eles falam disso, havia sim a possibilidade de manter a mesma exposição no ano seguinte, com o governo norte-americano, inclusive, garantindo aí toda essa parte de seguro, toda essa parte de acomodação das obras, né, cuidado, né, conservação dessas obras. Então, não seria um problema essas obras participarem da continuidade da feira em 40 e continuidade também da mostra de arte latino-americana em 40. As obras estavam lá, e nessas cartas o comissário norte-americano fala que seria possível, né, guardar essas obras lá e manter essas obras lá para que elas constassem na mostra de 1940. Mas isso não acontece, né? O catálogo da mostra de 1940 mostra que apenas 2 artistas fizeram parte, né, dessa continuidade de exposição de arte brasileira nos Estados Unidos, e esses 2 artistas foram justamente o Portinari, sucesso no pavilhão da feira, e a Maria Martins, que à época estava, né, nos Estados Unidos, porque o marido era diplomata, né, e estava fazendo esse trabalho de diplomacia nos Estados Unidos. Bom, e aí, percorrendo, então, esse relatório publicado pelo Armando Vidal sobre o ano de 1940, que é um relatório muito detalhado, um relatório em que ele, de fato, anexa muito documento sobre, né, todos os trâmites de organização da feira. Nesse relatório, ele vai dizer especificamente que para o período de 1940, eu adotei o critério de apresentar só um artista. Até ali, ele tinha decidido só pelo Portinari, a Maria Martins ainda não estava, né, dentro da história. Adotei o critério de apresentar só um artista que estivesse mais de acordo com a maioria da moderna corrente crítica norte-americana. Então, aqui ele nem fala que ele está de acordo com qualquer definição que tenha saído do nosso contexto artístico brasileiro. Ele não fala de qualquer conversa que ele possa ter tido com, né, figuras aí que estão ligadas à nossa organização cultural do momento, como
o próprio Gustavo Capanema, Carlos Drummond de Andrade, o próprio Mário de Andrade, né? Ele não fala nada sobre essas relações, ele fala que essa decisão que ele tomou vem apenas dessa recepção crítica norte-americana. E aí, ele decide, então, que nessa segunda mostra ele vai apresentar só o Portinari por conta do sucesso de Portinari, por conta dos painéis que ele está expondo ali no pavilhão, né, no salão principal do pavilhão da feira. E aí, o que eu acho mais interessante é que o Portinari ele vai ganhar bastante projeção nesse contexto norte-americano a partir dessa atitude, digamos, desse comissário-geral de colocar só... foi quase uma mostra individual do Portinari, né, realizada dentro dessa exposição de arte latino-americana, no ano de 1940. Então, Portinari vai ganhar mais nome, digamos, já tinha nome ali desde 35, 36, por conta da tela café, né, que vai ganhar prêmio, mas ele vai ganhar mais projeção por conta dessa decisão desse comissário-geral de apresentá-lo, né, unicamente como artista brasileiro numa exposição de arte latino-americana. E aí tem um outro trechinho do relatório do Armando Vidal, que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, sobre essa projeção do Portinari. Então, depois, né, dessa exposição dele na mostra de 1940, dentro dessa exposição de arte latino-americana, ele fala o seguinte: foi graças aos 3 murais, né, os três painéis, né, na verdade, que estavam ali no Salão da Boa Vizinhança, cujos assuntos sugeria Portinari, era uma encomenda, né, fazia parte do projeto do pavilhão da feira, então, cujos assuntos sugeria Cândido Portinari e que ornaram o Salão de Honra do Pavilhão do Brasil, que Portinari teve a oportunidade de receber o convite do Dr. Valentiner, diretor do Museu de Detroit. Então, a mostra que vai acontecer em Detroit vai depois para o MoMA, segundo, né, essa narrativa do Armando Vidal, é uma consequência dessa escolha de se colocar o Portinari sozinho na mostra de 1940. Então, ele fala, né, que o Dr. Valentiner era, na feira, o diretor do magnífico pavilhão Masterpieces of Art, e nesta qualidade visitou todos os pavilhões estrangeiros para conhecer os trabalhos de arte ali apresentados. Foi nessa peregrinação que se interessou vivamente pelos 3 murais Jangadeiro, que eu já mostrei, né, nessa apresentação, se você quiser voltar nos murais, Jangadeiro, Noite de São João e Cena Gaúcha, escrevendo espontaneamente a Portinari, né? Então, o Armando Vidal tenta dizer que essa ponte entre o Portinari e essa figura norte-americana que vai acabar organizando as exposições lá, foi feita por ele, né? Essa ponte ele que estabeleceu, escrevendo espontaneamente a Portinari, que, segundo este me referiu, recebeu a carta com surpresa, respondendo sem grande entusiasmo e confiança. A exposição de Detroit provocou a do Museum of Modern Art em Nova York e a formidável consagração recebida por Cândido Portinari nos meios norte-americanos. Os 3 murais acima referidos figuraram na exposição do Museu de Arte Moderna e estão confiados a este para, com outros trabalhos de Portinari, percorrerem numerosas cidades norte-americanas em exposições locais, independente das exposições promovidas pelo Riverside Museum. Então, assim, o que a gente percebe é que esse comissário, ele acaba trazendo essas decisões também para o próprio relatório que ele vai publicar na sequência. O relatório de 1939, em que quase não há nada sobre a exposição de arte brasileira ali nessa exposição de arte latino-americana,
vai ser muito diferente também do relatório de 1940, porque no relatório de 1940 ele reproduz praticamente toda e qualquer crítica de arte que os norte-americanos fizeram à presença de Portinari nessa exposição. E são todas críticas muito, muito positivas, né? É lógico. E o catálogo, o relatório de 39 não há qualquer crítica, porque também elas foram negativas. Essa crítica do Robert Smith que eu trago para vocês, eu cacei, né, nesses dois periódicos aí de história latino-americana, né? O Mário de Andrade vai contribuir bastante também para a repercussão negativa dessa mostra de 1939, né? Eu acho que isso contribui também para que esse comissário acabe tomando, né, essa decisão de mostrar só o Portinari. E a Maria Martins, ela vai entrar depois, né? Ele vai fazer um convite para ela, porque tanto ela quanto o marido estavam circulando, né? Era uma grande feira, né? Participação do Brasil nessa feira, e como eles circulavam, estavam em contato com todos, ela acaba sendo convidada, mas ela apresenta, como vocês viram no slide, apenas 3 esculturas, e eu até hoje ainda não achei nas minhas pesquisas essas 3 esculturas, né? Eu acho que essas duas configurações tão diferentes de uma mostra de arte brasileira dentro de uma mostra de arte latino-americana nos Estados Unidos, serve muito para a gente ter um parâmetro um pouco de parâmetro, né, dessas disputas que estão acontecendo, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, entre talvez uma questão mais tradicionalista e uma questão mais modernista, né? Quem vai aparecer, quem vai ser levado para o exterior para mostrar algo que é feito no Brasil, quem vai expor, né? Essa cara de pintura brasileira que a gente quer ter nos anos 30 e 40, né? Então, de um ano a outro, é possível ver isso através da configuração dessas duas exposições, né? E eu não avancei nessa pesquisa, porque eu estou ainda nessa parte de identificação dessas obras da mostra de 39, eu acho que é uma mostra muito importante para a gente ter outra visão, eu acho, sobre essa história muito consolidada, muito bem estabelecida, que mostra essa disputa muito São Paulo, Rio de Janeiro, joga talvez no lixo muita coisa boa que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Então, um levantamento dessas obras e desses artistas ajudaria muito a gente a entender a presença e participação desses artistas no Rio de Janeiro, né? Um pouco por isso que eu gostei tanto da apresentação da Laísa, porque ela está trazendo um pouco disso na apresentação dela, mostrando esse lado do Rio de Janeiro que a gente nem sempre consegue perceber aí nos nossos principais estudos sobre esse período dos anos 30 e 40, né? Acho que era mais ou menos isso, assim, que eu preparei para apresentar para vocês. Se quiser passar para o último slide, mas eu acho que o último slide é só mesmo a presença do Portinari, então, na mostra, meio que para mostrar como é possível verificar essas disputas em mostras subsequentes dentro de um mesmo evento, né, em que a maior preocupação, a meu ver, é, de fato, como mostrar o Brasil lá fora, né, como mostrar o Brasil nos Estados Unidos nesse momento aí de um governo que se quer também com uma cara moderna, né, ou modernista, digamos. Agradeço a vocês pela atenção. Professora, podemos abrir para as perguntas? Professora? Oi? Podemos abrir para as perguntas? Sim, claro. Eu estava recuperando a voz.
Aqueles que têm interesse em fazer perguntas para a professora Renata, por favor, enviar via chat, porque como tem muitas pessoas na reunião, para não ocorrer de travar ou acontecer algum imprevisto. A Chayenne perguntou, ela agradeceu pela sua fala e ela perguntou se você saberia dizer quem eram os artistas pernambucanos que Robert Smith citou no trecho da crítica que você leu, no momento em que ele fala dos paulistas e pernambucanos. Chayenne, não. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Os artistas, eles estão todos listados no catálogo da mostra de 1939. Para nossa sorte, esses dois catálogos, eles já estão digitalizados, tá? Ali, no catálogo, na listagem dos artistas e obras, eles colocam, sim, local de nascimento, e vínculo também. Alguns, por exemplo, aparecem com vínculo à Escola Nacional de Belas Artes, alguns aparecem com indicação de prêmios, por exemplo, que foram recebidos. Esses dados estão todos no catálogo, nos catálogos. Mas eu não identifiquei exatamente quem são esses pernambucanos que ele está falando. Porque o Robert Smith, nessa crítica, ele está elogiando Portinari e ele está elogiando esses pernambucanos, né? Não são, né, na verdade, os artistas do catálogo de 39 que ele está elogiando. Então, ele não especifica também na crítica dele quem são esses pernambucanos. O texto introdutório desse catálogo de 1939, ele faz uma espécie de história da arte brasileira bem resumida, né? E aí, bem no finalzinho, ele vai falar que depois do Brasil ter passado por uma questão que é no Rio de Janeiro, um sistema das artes que é todo vinculado ao Rio, o Brasil passa por esse momento de uma questão modernista que é em São Paulo, e ali ele até destaca o Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral, mas nenhum dos dois fizeram parte dessa exposição, nem a de 39, nem a de 40. Mas ele não especifica quem são esses pernambucanos. Não sei se eu respondi a pergunta dela. O João Vitor, ele agradeceu também pela palestra e ele diz que foi muito interessante ver o quanto as disputas ainda estavam ocorrendo nessa época. Não sei se perdi a informação, mas você saberia dizer quais eram os outros membros da comissão de 39? E a segunda questão, você sabe se após 40, a Maria Martins teve uma projeção semelhante à de Portinari no Brasil ou no estrangeiro? João, o comissário-geral da feira e das duas mostras, ele indica na circular que ele manda para o Brasil, ele indica quem seriam esses membros, mas ele não nomeia ninguém, né? Porque ele está partindo de figuras que estão na direção ou organização de alguma instituição de arte do Rio de Janeiro, né? Então tem essa questão, essa comissão ela é toda montada, num primeiro momento, toda montada com figuras de destaque das instituições do Rio de Janeiro. Então, nessa circular, né, que ele envia para o Brasil, ele fala quem são. A comissão vai ser composta pelo diretor da Escola Nacional de Belas Artes, diretor do Museu Nacional de Belas Artes, presidentes de várias sociedades de belas artes, e não especifica os nomes. Então, assim, é o caso de fazer, alguns eu até vi, assim, na época que eu estava pesquisando, quem eram, mas é o caso de você ver quem é que está na direção daquela instituição entre 39 e 40.
porque, né, ele convida quem é chefe, digamos, de instituição para compor essa comissão. O Mário de Andrade, por exemplo, ele só entra por conta do papel dele dentro da Universidade do Distrito Federal, né, que estava ali no Rio de Janeiro naquele momento. Mas ele não dá nenhum nome, né, ele não especifica esses nomes, mas são nomes ligados aí todos com esse sistema do Rio de Janeiro. A Maria Martins, ela vai ter, sim, muita projeção na arte brasileira a partir de então. Eu indico, eu não sei se ela já disponibilizou essa tese, mas eu sei que a gente tem uma pesquisa com Maria Martins, que foi defendida há pouco tempo ali na USP, que é da Marina, que eu não sei pronunciar o nome dela direito, tá, gente? Mas a Marina Kerkiaro, ela fez um trabalho muito bacana sobre o Ministério da Educação e Saúde, e a sequência do trabalho dela foi justamente o trabalho da Maria Martins. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nessa pesquisa que ela fez, que eu acho que ela deve trazer aí essa contextualização da Maria Martins no cenário brasileiro, internacional, né, também. O Breno Faria também agradece pela palestra e ele gostaria de saber se você conseguiu acompanhar a vida dos painéis de Portinari, que estiveram em Nova York depois da feira, sendo que 2 desses, os jangadeiros e vaqueiros gaúchos, fazem parte do acervo do Palácio do Itamaraty em Brasília hoje. Obrigado. Quem fez mesmo a pergunta? O Breno de Faria. Breno, eu fiquei um tempo correndo atrás dessa informação também. Eu não entendi por que, até hoje eu não achei nenhum documento que me explicou direito isso. 2 painéis, de fato, foram para o Ministério das Relações Exteriores, onde eles estão, e esse painel da Noite de São João, até onde eu achei, ele está numa coleção particular, mas eu também não sei que coleção que é. A única informação que eu obtive é que está numa coleção particular. Você vê ali o site do Projeto Portinari, eles dão essa informação de coleção particular. E aí não dá para entender muito bem por que esses painéis saíram, né, da feira. Lógico, eles fizeram um passeio pelos Estados Unidos, exposições do Portinari nos Estados Unidos, mas eles acabaram numa coleção. Esse Noite de São João acabou numa coleção particular. Eu não achei ainda documentação que mostre esse trâmite. Por que foi parar, esse especificamente foi parar numa coleção particular? Mas é uma questão interessante, sim, para verificar. Eu fiquei nela um tempo, mas como eu precisava, né? O meu interesse era mais a amostra de 39, continua sendo, o meu interesse continua sendo mais a amostra de 39, esse levantamento dos artistas, quem eles são, de fato, que obras foram expostas, meio que para a gente desconstruir um pouco também dessas noções estranhas que a gente tem de modernismo em São Paulo, de modernismo no Rio de Janeiro, como isso ajudaria, por exemplo, a gente a repensar essa questão do modernismo no Rio de Janeiro. Então, essas obras eu acho que ajudam. Eu estou nesse interesse dessas obras de 39. Então, eu parei um pouco com o Portinari, porque o Portinari também tem muita pesquisa, né, sobre ele. E não achei documentação que mostre o trâmite de venda, né, desse painel. É uma dúvida. Continua sendo uma dúvida. O Marcos Pedro tem gostaria de saber 2 coisas sobre o artigo do Mário de Andrade. A primeira é que Mário disse que foram vetados quadros que representassem negros na exposição de 39. E você trouxe aqui o Singold, que desmente isso. A segunda é a respeito da predileção de Mário pelos paulistas. Ele diz que eles pintavam melhor em São Paulo do que no Rio. Você, no entanto, trouxe uma crítica que descreve os quadros cariocas da exposição. Primeiro, impressionistas e segundo, vinculados aos franceses. Terceiro, retratos, paisagens e naturezas mortas. Todas essas características poderiam também ser usadas para descrever os trabalhos do Grupo de São Paulo. Como você vê essa opinião de Mário?
Ele seria só uma questão política, reivindicando um espaço para a arte paulista, ou com uma base formal? Esse ponto que você falou do Sigor e que o Mário trata no artigo dele, é algo que eu comento também no meu artigo. Eu publiquei um artigo já sobre esse início de pesquisa, e ele fala isso, sim. Ele fala que um dos problemas ali para ele fazer parte dessa comissão, e esse embate todo que vai acontecer, que ele sabe que vai acontecer nessa comissão, dessas figuras, né, vinculadas a esse sistema do Rio de Janeiro não aceitarem obras que representassem o negro. Isso está escrito, de fato, nessa crítica de 39. E aí o Sigor é o único que eu consegui identificar, por conta daquele artigo da revista Cruzeiro, né? Mas a lista de artistas expositores, ela é muito longa. Então, e eu ainda não consegui identificar todas as obras. Então, não dá para saber se tem mais obras ali que trazem, por exemplo, essa representação dos negros do Brasil, né? Mas o Mário de Andrade faz essa crítica muito pontual, tá? A gente sabe por conversas aí, conversas em cartas, né? Essa época é uma época que, para a gente descobrir o que acontece, a gente tem que ir para as cartas, que são outras fontes, né? E ajuda bastante a gente a reconstruir e tudo mais. Então, há, sim, um embate muito grande entre o sistema do Rio de Janeiro e o sistema paulista, digamos, né? Mas há inter-relações também, né? Há passagens do Rio para São Paulo, de figuras, né, do Rio para São Paulo, como é o caso do próprio Mário de Andrade, que está no Rio de Janeiro agora. E o Mário de Andrade tem relação com muita gente do Rio de Janeiro, né? No artigo que eu publiquei, tem uma história bastante interessante, que é um embate entre o Carlos Drummond de Andrade e o Luiz Martins. Por quê? Eu citei, né, o Robert Smith como alguém que está fazendo essa crítica a essa exposição nos Estados Unidos. O Robert Smith, nessa época, ele estava, de fato, escrevendo sobre arte brasileira, não é só sobre essa exposição especificamente que aconteceu ali no contexto da feira. E ele está em contato com o Carlos Drummond de Andrade, e ele pede para o Carlos Drummond de Andrade informações sobre um artista. E não especifica também quem é esse artista. E aí o Carlos Drummond de Andrade, ele decide enviar para esse estudioso de arte latino-americana um dossiê de artistas brasileiros, né? E aí ele inclui e exclui muita gente desse dossiê, tá? Mas eu sei que nesse dossiê tem gente tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, né? A crítica é porque mesmo em São Paulo ele está excluindo figuras que seriam aí ícones do nosso modernismo de São Paulo, tá? Então, o Luiz Martins vai criticar bastante o Carlos Drummond de Andrade, porque ele faz uma pré-seleção de artistas brasileiros para serem mostrados, entregues, né, para esse estudioso de arte latino-americana. Então, essas disputas, elas existem, né? E elas não acabam ali. Eu acho que a gente vai ter um período aí 30 e 40, ao longo dos anos 40, essas disputas elas vão ter continuidade, né? Da mesma forma que a gente vê que tem também passagens de um lado para outro entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, assim, o que eu quis mostrar um pouco com o artigo, né, e com essa apresentação de hoje, é que essas disputas, elas não ficavam tanto só nesses bastidores das cartas, né? No caso do Carlos Drummond de Andrade e do Luiz Martins, eles publicaram em jornais, então era um diálogo em jornais, eram crônicas publicadas, né? Essas disputas não ficavam só nos bastidores, essas disputas iam para uma questão muito relevante e importante, que é como você mostra a arte brasileira no exterior, né?
Você tem uma primeira mostra que é condenada e você muda completamente essa mostra por conta dessas disputas, né? A de 39, como ela foi feita meio que às pressas, eu acho que a gente não tem, como o Mário também se recusou a participar, e ele fala isso no artigo de 39, que ele recusa a participação, como, né, não tem a participação de um modernista ali, eu também ainda não achei, eu já procurei bastante cartas do Carlos Drummond de Andrade com esse comissário-geral, que é o Armando Vidal, mas como foi uma amostra feita meio que às pressas, me parece que não teve também muita participação do Carlos Drummond de Andrade nessa história, nem do Mário, que se recusou a participar, e nem no Drummond. E aí a gente tem esse resultado de não ter ninguém de São Paulo, não ter ninguém que o Mário estava escrevendo bastante sobre eles nesse período. Né? Nenhum desses modernistas, por exemplo, que o Mário expunha, está ali nessa mostra. Né? Só essas figuras do Rio de Janeiro, algumas já conhecidas, outras, né, figuras mais novas aí desse contexto. Então, me parece, é algo que eu preciso ver ainda nessa documentação de bastidor, me parece que, como foi uma mostra toda comandada em termos de trâmites de organização pelos presidentes e dirigentes dessas instituições do Rio de Janeiro, né, essa turma toda do modernismo de São Paulo ficou de fora. Eles não estão no catálogo, não tem nenhum nome ali, nem mesmo o Portinari, que está no pavilhão da feira, está nessa mostra paralela do museu, né? Nem o Portinari está ali, então não está Tarsila, não está Anitta, não está Lazar Segal, por exemplo, não tem ninguém dessa turma aí, né, desses modernistas que o Mário de Andrade está o tempo inteiro falando deles nas críticas, né? A crítica que é feita nos Estados Unidos, né, disso que você perguntou dos quadros cariocas, ele parte muito do princípio que são artistas vinculados à Escola Nacional de Belas Artes, isso é a crítica, e não sou eu que estou falando, é a crítica desse estudioso norte-americano. Então, eu acho que ele parte do princípio que, como são artistas todos vinculados de alguma forma à Escola Nacional de Belas Artes, são artistas que estão ainda em uma questão de pintura, né, do início do século XX, que não chegaram ainda, talvez, naquele ponto estético que a gente vê um Portinari, que a gente vê um Diego Rivera, com quem ele está comparando ali com o Portinari, dentre outros artistas aí desses final dos anos 30 e 40, né? Mas, de novo, eu acho que isso é uma falta da gente realmente ter um levantamento bem específico de todas as obras que participaram dessa mostra de 39, porque tem gente nova do cenário carioca participando, né? Então, assim, seria mais uma questão de ver quem são, de fato, esses artistas e quais são as obras, para a gente conseguir identificar aí qual é a relação, né, entre conteúdo e forma que esses artistas estão propondo e que está fora, digamos, dessa visão de arte moderna, é bem isso. É a construção de uma visão de arte moderna que está acontecendo por esse crítico de arte que acaba determinando toda uma mostra, mas é uma visão de arte moderna que ele tem que meio que rejeita, né, todos esses exemplos da arte praticada no Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que é nesse sentido que ele traz na crítica essas expressões aí impressionistas, né, esse tipo de crítica, né, que são impressionistas, que não estão vinculados a uma discussão de forma, né, que é o relevante do que ele entende como arte moderna. Não sei se eu respondi a pergunta dele, é uma pergunta longa, mas era meio por aí, não? O Thalisson, ele parabenizou pela apresentação e ele diz que vem acompanhando seu trabalho em geral, pois converge com o dele sobre essa história das exposições.
Ele diz que tem várias questões que gostaria de conversar com a senhora, pois a pesquisa converge em vários aspectos, mas gostaria de focar numa coisa só. Gostaria que falasse um pouco mais sobre as referências que circularam nesse momento sobre a arte brasileira ou latino-americana para construir as expectativas dessa crítica estadunidense. Fiquei pensando aqui no trabalho da historiadora Olga Herrera sobre os estadunidenses que circularam pela América Latina, selecionando obras para a Feira de São Francisco e outras mostras em Washington, ou até mesmo em museus universitários. Quem perguntou foi o Thaleson. Eu estou relendo aqui a outra pergunta longa. Thaleson. Então, eu fiz 2 trabalhos, né, com relação a essa história das exposições. O primeiro é aquele que eu citei no início da palestra, que foi essa exposição de arte brasileira, ali era só arte brasileira, que foi organizada pela Frances Grant, que era uma figura ligada ao Museu Rowlatt, que é um artista russo, né? Essa primeira exposição de 1930, ela foi muito diferente. A organização, eu digo, dela foi muito diferente da organização dessa mostra de 39. A organização da mostra de 1930, ela ficou nas mãos, de um lado, né, da Georgina de Albuquerque, no Rio de Janeiro, e do outro lado da Anita Malfatti, em São Paulo. E a gente não teve muito esse problema. Eu acho que as duas se entenderam muito bem na seleção que elas fizeram de artistas brasileiros e obras para levar para os Estados Unidos, né? Essa Frances Grant, ela percorreu, sim, o Brasil na época, não só o Brasil, mas outros países da América Latina, América do Sul, né? E nessas viagens que ela fez, ela levava também exposições desse artista, desse museu que ela representava. E ali, nesses contatos, né, nessas exposições organizadas em cada um dos países, contatos com as figuras das artes, né, de cada um desses países, é que ela organizou essas mostras de arte de países da América Latina nos Estados Unidos. Mas ela fez mostras separadas. Ela fez mostras separadas, né? Então, ela passeou por vários países e levou nessas exposições, na verdade, ela montou em cada país que ela passou, a gente viu ali um processo de estabelecimento de comissões em cada um desses países que ficariam encarregadas, então, da organização dessas mostras, né? Então, ela vai fazer nos Estados Unidos depois várias exposições dos vários países por onde ela percorreu, só que exposições separadas, né? Exposições específicas de cada um desses países. E ali a gente não teve problema, porque a Georgina selecionou uma série de artistas do Rio, a Anitta selecionou os modernistas ali que ela conhecia e tudo mais, então foi uma mostra que teve uma recepção muito boa por parte da crítica norte-americana. E essas críticas estão todas publicadas no boletim da América Latina, no boletim da União Pan-Americana, né? E em outros periódicos, né, sobre a questão latino-americana. Essas críticas estão todas lá. Eu selecionei algumas nesse trabalho que eu publiquei, né? Agora, sobre essas 2 mostras de 39 especificamente, eu tive uma dificuldade muito grande de achar as críticas de 39, porque como o Armando Vidal não publicou essas críticas em nenhum dos 2 relatórios que ele fez, eu tenho que recorrer, né, aos periódicos americanos, e eu não consegui ir lá ainda para fazer essa pesquisa.
E online também eu quase não consegui nada, porque dependendo do jornal americano, ele está simplesmente fechado, né? São jornais pagos e tudo mais. Então eu ainda não consegui um levantamento muito abrangente dessas críticas, além das que são citadas pelo Mário de Andrade no artigo dele e pelo Armando Vidal no relatório, né? Como eram críticas negativas, muitas críticas negativas, eu acho que ele se recusou a colocar essas críticas nesse relatório dele, né? Então, assim, fora esses dois documentos que eu consegui, eu ainda não achei a totalidade dessas críticas negativas, porque é uma questão de percorrer mesmo todos esses, a gente estava falando de fonte, né, no início desse evento de hoje, de percorrer mesmo esses jornais norte-americanos, para ver o que foi falado sobre a exposição especificamente do Museu Riverside, porque se você faz buscas sobre, de comentários e críticas sobre a Feira de Nova York em si, o Pavilhão Brasileiro, por exemplo, o Portinari no Pavilhão Brasileiro, isso você consegue. Isso é fácil conseguir, mas não é o meu ponto, né? Eu quero críticas específicas sobre a mostra de 39. E aí pode ser também um problema de fontes, né? Como foi uma mostra tão mal recebida, talvez não tenha mesmo uma quantidade muito grande dessas críticas, né? Algo a se fazer ainda. Então, um trabalho de pesquisa que está pendente. E aí a segunda etapa, eu não conheço esse trabalho que você citou, preciso vê-lo, né? Do que eu sei, do que eu conheço, eu vou só até os anos 40, né? Eu não avanço mais aí no contexto depois disso. Mas de 30 e 40, dos que eu sei, dos que eu conheço, só mesmo a Frances Grant, que faz esse passeio, né, pela América Latina, estabelecendo esse contato com os artistas daqui. Eu não conheço outros, né? Confesso que é uma parte de pesquisa também que eu não entrei ainda com esse artigo. Esse artigo, ele é uma pesquisa nova que ficou meio que parado por conta do meu ingresso aqui, né, também na UFES, e a gente fica sem tempo, né, para fazer pesquisa. Então, é uma pesquisa que ela está indo muito devagar, e eu não consegui resolver vários problemas levantados aqui, né? As perguntas que vocês fizeram são problemas que eu indico nesse texto e que eu ainda não avancei tanto. O levantamento das obras, um levantamento maior das críticas de arte para sair um pouco dessas críticas que são trazidas pelo Mário e pelo Robert Smith. Isso também eu ainda não consegui por conta dessa dificuldade também dos jornais, os que estão ou não online, e da visita, né, aos arquivos americanos. Isso também eu ainda não consegui. Mas essas críticas seriam importantes, assim, de repente a gente acha alguma em que tem um comentário um pouco diferente, né, um pouco mais positivo sobre os artistas que foram apresentados ali. Eu acho que é isso a pergunta dele. Não sei se eu respondi. Sim, viva a Hemeroteca Digital Brasileira. Pois é, nos Estados Unidos é muito difícil conseguir coisa online gratuita. Você está sempre sendo barrado pelo paywall. E como eu não consegui ir lá ainda, eu estou, né, nessa dificuldade de pesquisa, dificuldade de fontes, né, na verdade. Eu quero ver, sim, eu quero ver esse livro porque eu não conheço, de fato. Professor, o João também pediu para perguntar se você poderia dizer o título ou a revista para encontrar o artigo. O artigo saiu na revista Modos. Que é do grupo quem tinha perguntado? O Thaleson, né?
Essa revista é uma revista do grupo de História da Arte em Exposições, né? Não sei se vocês conseguem ver na câmera, não sei se a câmera está ligada também, mas é esse artigo aqui. Na Modos de 2019. Essas questões estão todas discutidas ali, até a parte dos documentos que eu ainda não encontrei, né, das críticas que eu ainda não encontrei, está ali também discutidas, né, essa questão das obras, dificuldade de identificação, está ali também. Gostaria de lembrar aos participantes que o link da nossa lista de presença está no chat. É esse link preenchido que vai gerar o certificado. O link ele vai ficar disponível apenas 30 minutos após a finalização da palestra. Então, por favor, entre nesse link e preencham direitinho, porque o certificado vai chegar na hora para vocês por e-mail. Verifiquem também se não vai para o spam ou para a lixeira, por favor. Se tiverem mais alguma pergunta, podem colocar no chat, por favor. Gostaria de agradecer a todos os participantes, a todos os ouvintes pela presença e muito obrigada, professora Renata Cardoso, pelo aceite em fazer essa palestra e pela participação no nosso evento. Fica Oi, o Renata. convite. Oi, pode falar, Fran, desculpa. Fica o convite a todos também para a palestra da professora Tarsila Brito, na quinta-feira, às 16 horas. Vou passar a palavra para o professor Martinho. É isso, eu ia falar exatamente isso da palestra do dia 23 e agradecer mais uma vez a generosidade da Renata por ter participado conosco nessa tarde. Muito obrigado, Renata, foi muito boa a sua apresentação. Eu que agradeço pela paciência de todos, paciência sobretudo com a minha falta de voz, né? Como a gente não está fazendo nada presencial, a gente não está treinando mais a voz. Eu percebi que nas reuniões que eu faço, depois de uma hora de reunião online, minha voz some. É a falta da prática, né, da voz. Então é isso, pessoal. Agradeço todo mundo. E fica o convite, então, para o dia 23, às 4 da tarde, com mais uma palestra. Um abraço para todo mundo.